Eu sei como é que é poder. Isso olha o papel e desce o papel e fala com a diretoria, não sei o quê, isso olha com a engenharia, pode, não pode. É o medo. É o medo de colocar a mão na coisa. Né? Quando é coisa pequena, todo mundo tem. Quando é coisa grande, aí nem passa pelo jurídico. Vai por outras esferas e fazem os negócios e outros interesses. Quando não tem documentação, não passa pelos departamentos jurídicos que acham que o advogado atrapalha. Esta é a conotação que se tem. É a imagem que o advogado vende. O advogado não vai sair porque vai atrapalhar o negócio. Na questão da emissão provisória, portanto, esse problema pode ser resolvido dessa forma. Adquire-se a benfeitoria ou a cessão, né? Porque eu não vou fazer aqui a distinção, porque benfeitoria é uma coisa, a cessão é aquilo que eu construo no terreno do outro. São coisas diferentes, é bom vocês saberem. Aquele que planta, edifica, semeia, isso é a cessão. Benfeitoria não, benfeitoria é o melhoramento de uma coisa que já existe. E o senhor sabe que na prática isso dá uma grande diferença na questão dos embargos de retenção. Porque se for benfeitoria, dá retenção. E se for a cessão, e se tiver de má fé, não dá nem retenção e muito menos indenização. Então essa distinção, aparentemente doutrinária, é de fundamental importância, principalmente em ações possessórias. Aqueles que militam em possessórias sabem disso, porque eu posso alegar embargo de retenção às benfeitorias. E se for a cessão industrial, por exemplo, não. Eu vou ter que sair, depois eu vou ter que entrar com uma ação de indenização, e se eu provar que estou de boa fé. Mas uma coisa eu discutir sem estar na posse do imóvel. A distinção entre benfeitoria e a cessão é de fundamental importância. Não se confunde. E quase todo mundo confunde. Os próprios juízes, às vezes, por conveniência, também confundem os dois conceitos. E os tribunais também. Nessa questão, portanto, de emissão provisória na posse, uma vez obtida a emissão provisória, e hoje, com essa questão de que tem que ser avaliação provisória, vocês estão vendo que na Avenida Faria Lima a coisa se complicou. Porque a prefeitura não está conseguindo com tanta facilidade essa emissão, porque ela está querendo oferecer valor venal do bairro de Pinheiros. Então ela está havendo resistência. Impugnado o preço na contestação, o perito vai avaliar a casa pelo valor de mercado. E aí ou a prefeitura deposita ou não tem emissão provisória na posse. Simples. Ela não pode mano militar, que ainda não é o cangaço, né? Que nós vamos entrar, não vai entrar, vai entrar. Aqui ainda temos a justiça, então não entra. De forma que, minimizou esse problema de que a Constituição diz que é prévia, justa e em dinheiro. A questão, então, portanto, da emissão provisória na posse do imóvel. Outra questão importante e relevante, né, falando da contestação, é que a consequência da revelia numa ação de desapropriação. Qual a consequência da revelia se o expropriado não contestar a ação? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, sabe por quê? O juiz não vai dar sentença sem nomear perito. Então a consequência da revelia numa desapropriação é nenhuma para o expropriado. É claro que ele vai perder a oportunidade de indicar um assistente técnico para elevar o preço fixado pelo perito judicial. Mas na prática a consequência é nenhuma. E tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que muitas vezes o expropriado contesta fora de prazo, às vezes o poder público nem manda desentregar a contestação, porque o juiz vai nomear perito. Qual seria a única hipótese em que o juiz irá dispensar a perícia? Na hipótese de aceitação expressa por parte do expropriado na contestação. Ou então se ele não contesta, ele aceita o preço. Hipóteses raríssimas, ou então se o valor venal estiver superavaliado. Eu conheço casos em certas prefeituras que o valor venal está elevado e que o expropriado aceita o valor. No caso dele aceitar o valor, não há que se gastar dinheiro com perito. Ele aceitou. É a única hipótese em processo expropriatório que se dispensa a perícia. Quando há aceitação expressa nos autos, de que o expropriado aceitou o preço, e aí o juiz encerra o feito, homologa-se aquele acordo e ponto final. O grande problema é que se o expropriado não tiver título, mesmo que ele aceite, ele não vai conseguir levantar o preço, e aí ele vai contestar para tentar regularizar a sua situação. A verdade é essa. Se ele não tiver título e também não tiver imóvel com benfeitoria, for terra nua, fazenda, não adianta nada ele aceitar o preço, porque ele não vai conseguir levantar o preço se ele não tiver o título em ordem. Então ele pode, às vezes, tentar ganhar tempo e contestação só para ganhar tempo. Quem sabe em 2, 3 anos ele consegue regularizar uso campeão, direitos hereditários, inventários menores, interditos, desavenças de família, extinção de condomínio. Tudo isso, se não tiver em ordem, não se levanta o preço final da indenização. Portanto, falamos da petição inicial, da contestação e da réplica. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a fotografia do processo, nada de novidade para os senhores, mas daquilo que vai surgindo no meio do caminho. Feita a réplica por parte do Poder Expropriante, na contestação, o senhor sabe, como disse o professor Cretella, e muito bem, não pode haver
somente impugnação ao preço, salvo vício ou nulidade, eu posso atacar o decreto, né, por vício. Não, esse decreto é nulo por causa disso, daquilo, posso impetrar mandado de segurança para me insurgir contra o decreto, mas o mandado de segurança tem uma coisa limitativa, restritiva. Você sabe que a lei do mandado de segurança não compete matéria probatória e mandado de segurança. Não posso fazer matéria probatória, tem que ser direito líquido e certo. E falando em mandado de segurança, vocês se recordam no governo Sarney, quando ele resolveu usar aquele decreto feito no tempo da ditadura, o decreto 554 da reforma agrária, que era um verdadeiro confisco, porque naquele decreto 554 de abril de 1969, de saudosa memória, dizia exatamente o seguinte, pasmem os senhores, graças a Deus esse decreto foi revogado há um ano, dizia o seguinte, que o poder público depois ingressava em juízo com a ação e sem contestação do réu, ele já transferia o domínio para a União, já saía mandado de emissão de posse e transferência do domínio para a União sem contestação. É um verdadeiro confisco. Nessa ocasião, eu tive a infelicidade de sofrer, a minha família sofreu uma desapropriação no Paraná, exatamente nesses termos. Em 48 horas, nós perdíamos uma fazenda perto de Jacarezinho, fazenda de mais de 70 anos, de 200 alqueires, e perdemos a propriedade do imóvel em 48 horas, tempo recorde. Na lei de desapropriação não é assim. O poder público só consegue a carta de adjudicação ou a carta de concessão de servidão depois de pago integralmente o preço. Quer dizer, pode levar 20 anos para ele pagar, ele não vai ter a transferência de domínio. E nessa lei feita em 69, o Sarney desenterrou essa lei. Essa lei era tão violenta que os próprios militares tinham vergonha de usar essa lei. Era um verdadeiro confisco. E o senhor José Sarney usou e bastante. E eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo, naquele ano, de 87, e o ministro Saulo Ramos dizia em Brasília para a minha advogada que eu estava muito bravo aqui em São Paulo. Eu falei, claro, faça isso, pimenta no olho dos outros é refresco, porque é uma violência, um verdadeiro confisco, e que o governo vai pagar em título da dívida agrária, papel do governo brasileiro, em 20 anos, em até 20 anos. E as benfeitorias seriam pagas em dinheiro. Então, vocês imaginem a aflição de alguém que é expropriado para fins de reforma agrária nesse país. Esse decreto, felizmente, foi revogado em julho do ano passado, dizendo o seguinte, que o governo, a União, dá ciência ao registro de imóveis que tem uma desapropriação, mas não se fala mais em transferência de domínio enquanto não se pagar o preço. Realmente, era a negação do direito. Então, era rasgar todos os códigos, tudo que se aprendeu, a Constituição, que fica assegurada de direito de propriedade, porque ali era um verdadeiro confisco. Portanto, falávamos da petição inicial. Falamos da contestação, da réplica. E depois da réplica, o juiz vai sanear o feito. O despacho saneador, aquele despacho criado lá no direito português, né? É um despacho sui generis, os senhores não vão encontrar em quase nenhuma legislação. O saneador, quando o juiz vai limpar o processo, examinar se as partes são legítimas, bem representadas, se estão cumpridos os requisitos do artigo 267 do Código de Processo Civil, as condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse. Hoje, né, o próprio Liba, na Itália, saudosa memória, já tinha subsumido os dois interesses, dizendo que só havia possibilidade jurídica e interesse, quer dizer, e a possibilidade, legitimidade e interesse, e a Rua Alvim até tinha seguido essa linha de Liba, mas o Código de Processo Civil manteve as três hipóteses: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse, as condições da ação. Vencida essa fase do saneamento do feito, o juiz vai nomear o perito judicial. Na nomeação do perito judicial, hoje você sabe que houve aquela alteração para pior do Código de Processo Civil. O legislador mudou o prazo, que é impossível de ser cumprido, que os assistentes técnicos têm 10 dias para se manifestar sobre o laudo do perito judicial. Prazo impossível. Às vezes um laudo de 500 páginas não pode ser examinado em 10 dias. Então, esse prazo tem sido dilatado pelo juiz da impossibilidade física dos peritos conseguirem elaborar suas críticas naquele laudo, naquele período de 10 dias. Um grave problema que vem surgindo, já vinha surgindo e continua havendo, é a questão da data da avaliação. Os peritos têm elaborado num grave equívoco, que é o seguinte, talvez eu já tenha percebido. Quando o perito judicial apresenta o seu laudo, e vamos dar uma data base, de julho de 1994, ele pega suas pesquisas, seus elementos, método de comparação, certo? Não de renda, porque aí não se trata de locação. No método comparativo, ele, para chegar
a um valor de metro quadrado, ele chega a 10, 12, 15 elementos. E aí ele fixa a média do metro quadrado de X cruzeiros o metro quadrado. Muito bem. Vem o perito, o assistente técnico da parte, e desavisadamente o que ele faz? Ele tem que fazer uma crítica. O laudo pode ser divergente ou convergente, ou concordante. Ou ele concorda com o laudo pericial, ou ele diverge. Só o que faz o assistente da parte? Por um lamentável equívoco. Ele pega elementos, ele faz um outro laudo. Em vez de ele pegar os mesmos elementos do laudo perito judicial e atacar, criticar aqueles laudos, a pesquisa foi feita em maio de 94, com valores de maio de 94. Ele tinha que, então, ir atrás desses mesmos elementos e criticar como é que ele chegou àqueles valores. Então, ele vai pegar o processo em setembro de 94 e vai querer fazer nova pesquisa em setembro de 94. Isso invalida o laudo, porque são outros valores. Em maio de 1994 era um valor. Ele não pode pegar fazer um novo laudo. Então, ele não é laudo crítico, aquele é um outro laudo. O juiz não converteu o julgamento de diligência, ele não substituiu o perito. O problema é que tem se dado com muita frequência, e é bom os senhores atentarem para isso. Não pode ser feita ele não pode trazer novos elementos de datas distorcidas. Vai dar distorção fatalmente no valor, é claro. O perito do expropriante, né, a tendência dele é ser baixista, e do expropriado, altista. No bom sentido. E o grande problema é que o que se vê nessa fase ainda de laudos periciais, e se vê com muita frequência, e aqui não é nenhuma crítica, mas é uma realidade, é que quando se vê que o expropriado não apresentou laudo crítico, é porque ele está satisfeito com o laudo do perito judicial. E por que ele está satisfeito com o laudo pericial? A resposta o senhor mesmo já tem nas suas cabeças, né? É porque a tendência é geralmente o expropriado procurar o perito judicial, nunca o expropriante. O expropriante tem muitas ações. O expropriado, ele fala, olha, vê se melhora, isso aqui tem. Às vezes até fornece elementos, mas ele fala, por que eu vou gastar dinheiro, contratar um assistente técnico, se eu já estou satisfeito com o preço encontrado pelo laudo do perito judicial. Nessa questão de laudos, às vezes o perito, usando a linguagem chula, integra às vezes o próprio expropriado. Sabe de que forma? Às vezes ele, no afã de querer melhorar o preço, ele acaba tumultuando o processo. Exemplo, problema de depreciação de remanescentes. Às vezes o terreno é cortado de tal forma que fica imprestável o remanescente, tem uma desvalorização enorme de testado, de fundo, o terreno fica cortado, e às vezes o perito insiste que é aproveitar o terreno, dizendo, não, o senhor vai ficar ainda com uma nesga aí, muito pior, porque ele vai continuar pagando imposto, e vai ficar com o mico na mão que não vai vender para ninguém. Então, problema de postura municipal. Se o lote tiver menos de 125 metros quadrados para São Paulo, né, que hoje o lote mínimo, antigamente era 10 por 25, hoje 5 por 25, teremos 125 metros. Ele vai ficar com o negócio na mão que ele não vai conseguir vender e pagando imposto. Então, às vezes o perito, no afã de querer melhorar, ele piora a situação. Outro exemplo, que às vezes o perito piora a situação do expropriado. Em linha de transmissão, esse exemplo acontece comigo todo dia. Existe a linha aérea, aí tudo bem. Só que a base da torre, ela é fixada no terreno. Tem perito que resolve desapropriar o domínio da base da torre. Então, se na mesma propriedade tiver 3 torres, o expropriante vai ficar com 3 domínios dentro da propriedade do expropriado. Resultado, amanhã a concessionária resolve mudar a linha, tem 3 títulos de propriedade dentro da área do outro. Quer dizer, o perito não podia fazer isso. Dá a servidão que, se mudar, não vai prejudicar o expropriado. Não, ele fixando 3 domínios, amanhã eu vou ter a minha propriedade retalhada. O título de propriedade consta lá 3 domínios de 20 metros quadrados dentro de uma área de 700 metros. Estraguei a propriedade. Quer dizer, então, é preciso haver aí o quê? Uma harmonia, isso é uma orquestra. Existe o maestro, alguém tem que estar na batuta, alguém tem que tocar piano, ninguém pode desafinar. E alguém diz, aí tem a ousadia de dizer que processo proprietário é fácil, é moleza, não apresenta a menor dificuldade. E eu ainda não falei nenhum texto que eu tenho que falar no dia de hoje. Portanto, ainda estamos na fase de perícia. E na perícia nós temos os laudos. Quando as discrepâncias dos valores são muito grandes, o juiz também fica perplexo. Se um fixa em 5, o outro fixa em 20, o outro fixa em 50, o juiz não tem como julgar. Não tem elemento para julgar. O que ele tem que fazer, por cautela? Transformar o julgamento em diligência e nomear um outro perito. Ou então pedir esclarecimentos para o seu perito, de sua confiança. É uma presunção juris tanto, né? Quer dizer, até prova em contrário, ele é da confiança do juiz.
Por quê? Porque está equidistante do interesse das partes. Então, por isso que a tendência nas desapropriações é o juiz aceitar o laudo do seu perito. A tendência é essa. A gente sabe disso. Não sei quando há uma discrepância muito grande, o juiz tem que nomear um outro perito ou pedir esclarecimento. Isso vai retardar, né? Até aí o processo já demorou 2 anos e meio, 3 anos, quando não tem nenhum incidente processual. Se tiver menores, interditos e cláusulas, etc. Bom, passada essa fase de perícia, é de bom alvitre que as partes, só se for um caso muito simples de laudo concordante, as partes devem fazer memorial no dia da audiência. Por quê? Porque os juízes monocráticos são muito ocupados, vão prolatar as suas sentenças no meio da tarde, com interrupções de advogados, de estagiários. Então o processo é muito técnico. Para evitar esse tipo de problema, se é servidão, se é de domínio, as partes devem fazer memorial. É bem verdade que o processo civil diz que poderá, o juiz poderá, tem juiz que não aceita memorial. A lei limita, se os senhores abrirem o Código de Processo Civil, diz que o juiz não é obrigado a aceitar, ele poderá aceitar ou não. Mas, se o juiz for inteligente e não quiser ter trabalho, ele fatalmente fixará um prazo de 5, 10 dias para as partes apresentarem seus respectivos memoriais. Apresentados os memoriais, autos conclusos para a sentença. Estou parecendo relator do tribunal, né? Autos conclusos para a sentença. E aí, na sentença, as partes têm que tomar o maior cuidado possível. Porque, imagine os senhores, se numa ação de desapropriação para a constituição de servidão, o juiz no final de sentença diz o seguinte: adjudico aos proprietantes o imóvel, transferindo-se a propriedade ao poder público. Mas não era isso, o pedido não era esse, era servidão. Então alguém tem que entrar com embargos declaratórios, não é esse o pedido. Seria outro problema a ser solucionado com cuidado maior. Na sentença, é claro que além do principal, que seria o valor intrínseco da indenização, nós teríamos as verbas acessórias da desapropriação. E é aqui que começa a segunda parte da nossa aula. Nossa palestra. Na segunda parte dessa nossa palestra, então, iniciaremos agora com os acessórios, as verbas acessórias que compõem o processo expropriatório. Quais seriam essas verbas? Juros compensatórios de 12% ao ano a partir da emissão provisória na posse do imóvel. Juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença. Juros esses que podem ser cumulados, ou seja, 18% ao ano. Já houve uma época que não se admitia essa acumulação, dizendo que os juros tinham que ser de 6% e 6%, de 12%, mas hoje é pacífica a jurisprudência, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que os juros podem ser cumulados de 12% mais 6%. O que seriam os juros compensatórios para dentro do ponto de vista jurídico? Os juros compensatórios, apesar de ser uma criação da jurisprudência do direito pretoriano, nada mais são do que os frutos civis pelo uso da coisa. Como se fosse um aluguel. Um aluguel é um fruto civil. Por exemplo, se o poder público vai lá e desapropriou, eu fui privado da minha propriedade. Não importa se aquela propriedade dava renda ou não. Às vezes o poder público poderia argumentar, mas era um terreno baldio, não importa. Ele pagava imposto, estava cercado, ele tinha o título de propriedade, fica assegurado de propriedade. O senhor usou durante 10 anos, o senhor tem que pagar por esse uso. É um fruto civil, é o aluguel pelo uso da coisa. Então tem que pagar os 12% a partir da emissão provisória. Não importa se o processo vai levar 5, 6 anos. Agora, se não tiver emissão provisória, não há que se falar em juro compensatório. Somente se houver efetiva ocupação provisória, que seriam devidos os juros compensatórios. E aí já temos um primeiro problema dentro desse tema juros compensatórios. É a distinção feita entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual no cômputo dos juros compensatórios. Quem milita nessa área vai entender perfeitamente esse ponto. Existe uma súmula 74 do antigo Tribunal Federal de Recursos que diz o seguinte, que os juros compensatórios da desapropriação contam-se de forma simples até a data do laudo,
e a partir daí corrigido monetariamente. Se não me falha a memória, se vocês me permitirem, eu detesto ler coisa, é uma falta de respeito aos senhores, mas é que para usar aqui, para não me trair, súmula 74. Os juros compensatórios na desapropriação incidem a partir da emissão na posse, são calculados até a data do laudo sobre o valor simples da indenização e desde então sobre o referido valor corrigido monetariamente. Essa súmula 74 tem sido muito combatida, porque dizendo o seguinte: no tempo de inflação não se justifica, tanto que a Justiça Estadual não aceita essa súmula 74. Diz que os juros compensatórios serão computados desde o início e corrigidos, não simples até a data do laudo. Tanto que essa súmula 74 tem sido refutada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Mas ainda a matéria não é pacífica. Eu realmente acho que é uma injustiça para o expropriado dizer que é simples até a data do laudo. Porque como? Hoje nós temos o plano real, mas por quanto tempo isso vai dar certo? Numa inflação de 40%, 50%, 60% ao mês, não tem sentido. Seria um enriquecimento sem causa por parte do poder público. Um enriquecimento ilícito por parte do poder público. Nessa questão do juro compensatório, 12% ao ano de compensatório e mais 6% de moratórios. E qual seria o conceito de juros moratórios? É o conceito do Código Civil, é o conceito do direito civil. O juros moratório de 6% a partir do trânsito julgado da sentença. Os senhores se lembram, os senhores que estudaram direito civil, que o Código Civil de 1916 falava em juros de 6% ao ano. Foi a lei de 1933 que dobrou o juro de 6% para 12% ao ano. A redação original do Código Civil de 1916 falava em 6% ao ano, 0,5% ao mês. Imagine, senhor, numa inflação de 40%, temos juros de 6% ao ano. Em 1933, houve uma lei que alterou, passando para 12% ao ano, que está em vigor até hoje, portanto, há 60 anos, passou a ser de 12% ao ano dos juros legais, os juros permitidos que não iriam contra a lei da usura. Na questão, portanto, de juros compensatórios e juros moratórios. Amanhã, eu não quero entrar na aula da doutora Aldete, mas é bom dizer aos senhores que na desapropriação indireta, no apossamento administrativo, os juros compensatórios eram considerados a partir da citação, hoje a partir também da emissão provisória na posse do imóvel. A doutora Aldete vai falar sobre isso amanhã dentro da desapropriação indireta. Sempre a partir da emissão provisória ou do esbulho cometido pelo poder público, né? Quer dizer, quando ele foi lá e invadiu a propriedade sem decreto expropriatório. Portanto, juros compensatórios, juros moratórios. E o problema da correção monetária da oferta. O que vem a ser a correção monetária da oferta? Os órgãos públicos ou o poder público sempre questionavam, quando havia inflação, né, até parece que faz 20 anos, 2 meses atrás, de que não era justo a oferta não ser corrigida, porque aquilo ficava à disposição do expropriado. E na hora de fazer o pagamento final, o contador, segundo a tese de alguns advogados do poder público, de que tinha que corrigir também a oferta, porque senão iria haver um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa, no completamento por parte do expropriado. Por que não se corrigir a oferta? Aí viu o expropriado e disse: mas eu não levantei o preço. Bom, o problema é se o senhor não levantou os 80% permitido pela lei, do decreto 3.365, porque o senhor não tem título de propriedade, porque o senhor está não cumpriu o artigo 34. Não é problema, nós já depositamos. Então esse dinheiro tem que ser depositado, tem que ser corrigido. Depois de marchas e contramarchas, hoje o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, pode ser que ele mude amanhã, de que a correção da oferta, deve haver a correção monetária da oferta. Essa é a nova orientação do Supremo, nova que eu digo, de 8 anos para cá. O Supremo tem 150 anos, portanto é novo, né? De 8 anos, porque pode amanhã mudar. É só mudar a composição do Supremo que a coisa muda. Hoje o Supremo vem admitindo que a oferta deve ser corrigida para efeitos finais de indenização. E a outra verba acessória que compõe o processo expropriatório seriam os honorários advocatícios. E agora todo mundo aqui vai dar risada, né? Porque finalmente ele diz que é o filé mignon do advogado, a desapropriação que cada um queria ter na sua vida. Recordo-me uma vez de um advogado que foi me procurar, falou: doutor, essa é a questão da minha vida, era uma questão de 30 milhões de dólares, é a questão da minha vida. Eu falei: é da sua vida e de mais 140 mil advogados inscritos no Estado de São Paulo, porque todo mundo quer ter uma questão de 30 milhões de dólares, então não era só o privilégio dele. Portanto, na questão dos honorários advocatícios,
a sutileza é a seguinte: como se calculam esses honorários e o que prevalece aí? Se é o Código de Processo Civil ou se é a lei da desapropriação. Quer dizer, porque tem aquela polêmica, o Código de Processo Civil vem no artigo 20 e diz que os honorários devem ser fixados um mínimo de 10% e o máximo de 20%. E o senhor sabe que a tendência dos juízes e dos tribunais, em matéria expropriatória, né, se forem valores elevados, fixar em torno de 5%, 6%, 7%, 8% entre a oferta, entre a diferença, né, computada a diferença entre a oferta e o valor final da indenização, ambos os valores corrigidos monetariamente. A gente já sabe até decora as frases do juiz e desembargador. Então, honorários 8% entre a oferta e o valor final, ambas as parcelas devidamente corrigidas. E por que essa polêmica, então? Youssef Carrari, no livro dele, precioso livro, Honorários Advocatícios, fala muito dessa matéria, eu não vou falar hoje na aula, a palestra não é sobre honorários advocatícios, mas de que existe aquela corrente que não se aplica o Código de Processo Civil em matéria de desapropriação. Se aplica ou não o artigo 20 do Código de Processo Civil, 10%, 15%, 20%, é claro que se for uma desapropriação pequena, o juiz pode fixar em 5%, 10%, 15% ou até 20%. Mas os senhores sabem que a tendência dos juízes, principalmente se forem de valores elevados, em torno de 7%, 8% da diferença entre a oferta e o valor final da indenização. E por que a diferença e não sobre a totalidade? É simples. Porque a oferta, o poder público já tinha oferecido para o expropriado. Ele não teria contratado advogado para receber aquilo que o poder público ofereceu. Então o advogado aí não teve trabalho. O trabalho dele começa a querer aumentar, é o plus, a conseguir além daquilo que o poder público ofereceu. É por isso que se chama a diferença entre oferta e valor final da indenização. Essa seria a outra verba acessória que integraria o processo expropriatório. Além dos juros compensatórios, além dos juros moratórios, além da correção monetária da oferta, além dos honorários advocatícios, nós temos também as despesas com peritos e com publicação de editais. Publicação de editais hoje cujos preços são bastante elevados. Qualquer publicação de edital não sai por menos de R$1.000. E às vezes isso é muito para determinados expropriados. E aí começa a polêmica. Quem tem que pagar as despesas dos editais? Vem o poder público e fala, não, nós temos que reembolsar, o expropriado paga, apresenta o comprovante nos autos e nós vamos e reembolsamos. Só que às vezes o expropriado é um miserável, não tem onde cair morto. Como é que ele vai desembolsar R$2.000 para poder publicar o edital? Então, é um impasse, é uma questão de bom senso. Eu, dentro da minha autonomia, eu resolvo esse problema. Quando é um miserável, eu mando publicar. Não adianta o poder público querer dar murro em pão de faca. Não, mas a chefia determinou isso. Então tem que ser isso. Então não posso sair 1 milímetro. Eu já encontrei acordos recentes do Tribunal de São Paulo dizendo que não há óbice do poder público pagar essa porque é a despesa dele. Ele pode perfeitamente pagar. Por que fazer o expropriado pagar, juntar o comprovante nos autos? Simplesmente mandar fazer, publicar de forma resumida, por uma questão de economia processual, ter os elementos essenciais? Não, mas é o formalismo que emperra a máquina. A máquina brasileira é que nem, né, é um elefante que pensa que nem um tico-tico, né, enorme, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e pensa que não